Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, vamos agora retomar, né, as nossas questões comentadas. Agora, iniciando, né, as questões comentadas referente ao volume 3, capítulo 7, da página 7, tá? Exercício número 1. Essa é a nossa primeira aula comentada, referente à aula também número 1, tá? Dos nossos slides. O assunto tem a ver com princípio fundamental da contagem e, em seguida, probabilidade. O princípio fundamental da contagem, vocês vão perceber que ao invés da gente ficar fazendo várias imagens, né, mostrando como é que se faz a contagem, identificando, né, as possibilidades diferentes na imagem, a gente aplica o princípio fundamental da contagem utilizando o princípio multiplicativo. Então vamos lá. Certa escola oferece no contraturno aulas de sanfona, zabumba e triângulo. Há 5 alunos estudando sanfona. Então aqui, ó. Sanfona. 5 alunos. 3 zabumbeiros. Então, zabumba. 3. E 4 tocadores de triângulo. Então, triângulo. 4. A escola pretende formar um único grupo musical para se apresentar em um festival, escolhendo um aluno para a sanfona, um aluno para a zabumba e um aluno para o triângulo. De quantas maneiras diferentes é possível formar esse grupo musical com os alunos dessa escola? Então, gente, eu tenho aqui, ó, quero saber um aluno de cada, né? Para cada instrumento. Então, olha só, pelo princípio fundamental eu tenho 5 vezes 3 vezes 4. Isso é igual a 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então, a resposta é de 60. Existem 60 maneiras diferentes de se formar esse grupo musical. 60 maneiras diferentes ou ainda distintas. Tá bom, gente? Beleza, vamos para a próxima. Questão número 2 da página 8. Diz assim: Renata usou estes blocos com algarismos 2, 4, 6, 7 e 8 para formar números com 5 algarismos. Então aqui estão os blocos com os algarismos que foram falados. Considerando esses 5 blocos, responda ao que se pede em cada item. Letra A. Qual é o maior número que Renata pode formar com esses blocos? E o menor. Então, gente, olha só. Maior. Depois, menor. Então, percebe o seguinte. O maior número, né? Eu tenho aqui, ó, a seguinte situação, ó. Ó. 1, 2, são 5 algarismos, né? 3, 4, 5. Então, eu tenho unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, a mesma coisa eu vou ter embaixo. Tá? Ó. Então, unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar. Pessoal, se eu quero o maior número, qual é o maior entre os 5 algarismos? Não é 8? Então, ele vai ter que ficar aqui, ó, na maior unidade possível, na maior classe aqui, ó. Ó, classe das unidades, classe das milhares. Então tá aqui, ó, na dezena de milhar. Qual é o algarismo? É o 8, que é o maior entre eles. Qual é o maior algarismo depois do 8? É o 7. E depois, qual é o maior algarismo depois do 8 e o 7? É o 6. Depois o 4 e depois o 2. Então o maior número formado é 87.642. E o menor? Bom, para nós termos agora o menor número com esses 5 algarismos, nós temos que começar também da dezena de milhar, tá certo? Do menor número, o menor algarismo para o maior. Então o menor entre eles quem é? É o 2. E depois? É o 4. Depois
é o 6, depois o 7 e por último o 8. Qual é o menor algarismo? 24.678, ok? Vamos para a letra B. Quantos números de 5 algarismos podemos formar com esses blocos? Bom, quantos números de 5 algarismos? Então, olha só. Eu tenho aqui o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números de 5 algarismos, né? Para aqueles 5 algarismos. Então, eu tenho o seguinte. Pessoal, independente de qualquer algarismo desses aqui, vou escolher um algarismo deles, aleatório, ou seja, não precisa ser o maior, o menor, não. O algarismo 2. Gente, quantos números de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos? Então eu tenho aqui o seguinte, olha, aqui eu tenho o algarismo 2, tá? Se eu colocar aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho, vamos melhorar isso daqui para não ficar confuso para vocês. Se eu tenho 5 algarismos aqui, quantas possibilidades aqui, ó, aqui na dezena de milhar, né, dezena de milhar, quantas possibilidades eu tenho de colocar um algarismo aqui? Opa, alguém disse 5? Acertou, 5. Por quê? Eu não tenho 5 algarismos aqui, então eu tenho 5 possibilidades de colocar algarismos aqui. Pode ser o 2, pode ser o 8, o 6, o 4 ou o 7. Aí aqui eu tenho a unidade de milhar. Bom, se aqui eu tenho 5, quantos eu vou ter aqui? Se eu já usei um aqui, aqui eu vou ter 4. Aí eu já usei um algarismo aqui, eu tenho 5 ao todo. Se eu já usei um aqui, quantos eu tenho aqui? Na centena simples, eu tenho 3. E na dezena simples, eu tenho 2 possibilidades. E aqui na unidade simples, eu tenho 1. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 5 possibilidades aqui, vezes... Gente, perceba o seguinte, aqui não é o número 5, o algarismo 5. São 5 possibilidades aqui, ó. Tá? Aqui eu só tenho 4 possibilidades. Aqui 3, aqui 2, aqui 1 possibilidade. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. 120 números. Ok? Bom, letra C. E quantos números ímpares de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos? Bom, então vamos lá, olha. Eu tenho aqui, ó, de novo, dezena de milhar, centena de milhar. Poxa vida, centena de milhar não. Unidade. Né? Unidade de milhar. Aí aqui eu tenho centena simples. Aí aqui eu tenho dezena simples. E aqui por último, unidade simples. Bom, gente, ele falou quantos números ímpares de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos. Vamos olhar os algarismos? 2 é par ou ímpar? É par. 8 é par ou ímpar? É par. 6 é par ou ímpar? É par. E 4 é par ou ímpar? É par. 7 é ímpar. Então eu só tenho um algarismo ímpar, certo? Então esse algarismo ímpar, eu vou fixar ele aqui, ó. Para eu saber se o número é par ou ímpar, não depende do algarismo que está na unidade simples, que é o primeiro aqui. Então aqui eu vou fixar o quê? Vou fixar o algarismo, ó, o algarismo 7. Fixei ele aqui, ó. Certo? Então vamos ver agora o seguinte. Olha só. Aqui, lembrando que sempre que eu estou colocando dentro do quadradinho, ó, dos quadradinhos, são as possibilidades. Aqui, então, eu só tenho... Aqui só pode ser o 7. Então eu só tenho o que aqui? Eu só tenho uma possibilidade, que só é o 7. Nesse quadradinho da dezena de milhar, quantas possibilidades eu tenho de algarismo? Quantas? Ó, olha para minha mão, quantas? Quem disse 5? Quem disse 5 errou. Porque eu não tenho um total de 5 algarismos. Se o 7 já está aqui, para aqui eu só tenho agora 4 possibilidades. Por que 4? Dos 5 algarismos, um já ficou aqui, ó. Que eu fixei o 7 para o número ser ímpar. Ó, esse cara aqui, ó. Número ímpar. Então, se aqui eu só tenho... Fixei o número 7, não tenho mais 5 algarismos. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Bom, se aqui eram 4, aqui são quantas possibilidades?
São 3. Por quê? Porque uma já foi usada aqui e a outra foi usada lá para identificar o número ímpar. E aqui? 2 possibilidades. E aqui? Uma. Então, como é que eu descubro agora quantos números? Eu tenho princípio fundamental da contagem através do fator multiplicativo. Ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Então eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, vezes 1, 24. Ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24, isso aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. 24 vezes 1, 24 números, ó, números ímpares. Ok? Letra D. E quantos números pares de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos? Dica: conte separadamente a quantidade de números de 5 algarismos terminados em 2, 4, 6 e 8. Então, galera, olha só. Olha só. Parece até um pouco complexo, mas não é. Vamos fazer com calma, tá? Eu tenho aqui o seguinte, olha. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, presta atenção. Eu não quero que o número seja par. Eu tenho 4 números pares ali, não é isso? Eu tenho o número, ó, eu tenho o número 2, eu tenho o número 8, eu tenho o número 6, eu tenho o número 4, ó. Certo? Então aqui eu vou fixar para que ele seja par o último algarismo, que é o algarismo da unidade simples, ó, unidade simples. Ele vai ter que ser 2, ó, fixei aqui em cima, ó. Certo? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Só tenho uma, que é ser 2, ó, uma possibilidade. Tudo bem? Então, olha aqui agora. Ó, unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar. Gente, então vamos aqui agora. Se ali eu fixei o 2, eu tenho 5 algarismos. Fixei esse cara aqui que é o 2. Quantas possibilidades me sobram para eu completar esse número aqui? É igualzinho o que nós fizemos no item anterior. Se eu tenho 5 algarismos e fixei um aqui, aqui me sobram 4 possibilidades. Se aqui são 4, aqui são quantas? 3. E aqui? 2. E aqui? 1. Então, como é que ficou isso daqui, ó? Pelo princípio fundamental, né? Utilizando o fator multiplicativo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Isso aqui vai dar quanto, gente? 24. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu tinha fixado 2. Ó, agora eu vou fixar o 8. Olha aqui, ó. Fixei o 8. Aonde? Na unidade simples. Tá? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Ó? Só tem uma, que é o 8, para ser par. Aí aqui vão ser quantas? 4. Sobraram 4 algarismos. Agora sobraram 3, 2 e 1. E aí vai se repetir, ó. Ó, aqui também dezena simples. Aqui centena simples. Unidade de milhar. Dezena de milhar. E aí sobrou o que aqui de novo? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Que dá 24. Vou fazer agora de forma repetitiva. Ó, aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Ó os quadradinhos que eu tô fazendo, ó. Ó. Ó, tô fazendo os 5 quadradinhos, que o número tem 5 algarismos, né? Ó. Então percebe o seguinte, eu tinha fixado aqui o 2, aqui fixei o 8, agora aqui eu vou fixar o 6. E aqui eu vou fixar o 4. Vê se não repete. Aqui eu só tenho uma possibilidade, que é fixando o 6, para ser par. Aqui eu tenho uma possibilidade para fixar o 4, para ser par. E aí aqui eu tenho de novo 4, e aqui 3, 2, 1. E aqui 4, 3, 2 e 1. Então aqui ficou 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1. Que dá o 24. E aqui, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1, que também dá o 24. Feito isso, e agora? Olha o que ele pergunta.
E quantos números pares de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos? Gente, eu posso formar 24 fixando aqui o 2, para ser par. Depois aqui 24 fixando o 8. 24 fixando o 6. 24 fixando o 4. Então, se eu somar todos esses 24 aqui, ó, 24 mais 24, 48. 48 mais 48. Então, somando isso, né? Somando, eu vou ter o total de... Eu vou ter um total de 96 números pares. Ok? Ficou claro? Beleza. Vamos aqui. Bom, questão número 9... Não, questão número 5 da página 9. Ok? Então, vamos lá. Fala assim. Na representação ao lado, as estradas A, B e C ligam as cidades X... Ó, as estradas A, B e C ligam as cidades X e Y. E as estradas D, E, F e G ligam as cidades Y e Z. Letra A. Liste todas as maneiras de ir da cidade X até a cidade Z, passando obrigatoriamente pela cidade Y. Use as letras que aparecem na representação ao lado. Então, gente, olha só. Para ir de X até Z passando por Y, eu tenho, ó, vou pegar a estrada A e depois a estrada D. Então, eu tenho A, D. Depois eu pego a estrada A e aí pego depois a estrada E. A, E. Depois eu pego, ó, repetido, ó, a estrada A e vou pela estrada F. A, F. Depois a estrada A e vou pela estrada G. Ó. Tudo bem? Agora, ao invés de pegar a estrada A, aqui, ó. Agora eu vou pegar a estrada B. Deixa eu só arrumar aqui, ó. A, G. Agora, ao invés de pegar A, eu vou pela B. Então, eu tenho agora a estrada B, D. Depois, B, E. Depois, B, F. B, F. Depois, B, G. Agora eu tenho, por último, a estrada C, e vai por, ó, C vai por D. Depois C vai por E. Depois C vai por F. E por último, C vai por G. Ok? Letra B de bola. Agora, aplique o princípio multiplicativo para determinar o número de maneiras de ir da cidade X até Z, encontrado no item anterior. Então ele quer saber agora quantas são as possibilidades. Então, gente, olha aqui, ó. Para ir da cidade X até a cidade Y, eu tenho, ó, de X a Y eu tenho 3. Eu tenho 3 possibilidades. E para ir da cidade Y para a cidade Z, eu tenho 4. Então, pelo fator multiplicativo, eu tenho 3 vezes 4, que é igual a 12 maneiras distintas ou diferentes. Gente, vamos parar por aqui, tá? Daqui a pouco a gente vem com a segunda parte das nossas resoluções comentadas, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.